Amém. Vamos abrir em Lucas capítulo 8. Enquanto vocês abrem, nós vamos orar. Obrigado, Jesus, pelo teu amor. Obrigado pela tua presença, Senhor. Obrigado pela oportunidade que tu nos dás de estarmos juntos, Senhor, para te conhecer mais, para te buscar mais, Deus, para sermos transformados por ti, Senhor, para experimentarmos, Senhor, da tua presença, da tua graça, Senhor Jesus. Derrama sobre nós, Senhor, através da tua palavra, tudo aquilo que nós precisamos, Senhor, os nutrientes espirituais para a nossa vida, para a nossa alma. Deus, eu oro para que tu me ajudes nesta responsabilidade de partilhar a tua palavra. Tu conheces, Senhor, as minhas dificuldades, as minhas lutas, mas, Deus, não interessa quem eu sou, não interessa as minhas capacidades, interessa sim quem tu és. Deus, e que o que tu podes fazer através de cada um de nós, Senhor. Eu oro para que tu me ajudes a partilhar a tua palavra como assim tu a desejas, Senhor. Ajuda-nos a entender nesta tarde para a tua glória, Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos ler então em Lucas capítulo 8, do verso 27. Eu não pus nos slides. Vamos ler o texto todo para vocês abrirem a Bíblia também. Lucas 8, 27. A partir do 27, vocês, pelo menos ao domingo, abrirem a Bíblia. Diz assim: quando Jesus desceu para a terra, saiu-lhe ao encontro, vindo da cidade, um homem que desde muito tempo estava possesso de demónios, e não andava vestido, nem habitava em qualquer casa, mas nos sepulcros. Vendo a Jesus, prostrou-se diante deles, clamando e dizendo em alta voz: que tenho eu contigo, Jesus, Filho de Deus Altíssimo, peço-te que não me atormentes. Pois Jesus tinha ordenado ao espírito imundo que saísse do homem. Já havia muito tempo que se apossava dele, e embora o mantivesse preso em grilhões e cadeias, quebrava as prisões e era impelido pelo demónio para o deserto. Perguntou-lhe Jesus: qual é o teu nome? Respondeu ele: Legião, porque tinham entrado nele muitos demónios. Rogavam-lhe que não os mandasse para o abismo. Ora, andava ali a pastar no monte uma grande manada de porcos. Rogaram-lhe os demónios que lhes concedesse entrar neles. Jesus o permitiu. Tendo saído do homem, os demónios entraram nos porcos e a manada precipitou-se de um despenhadeiro no lago e se afogou. Aqueles que guardavam os porcos, vendo o que havia acontecido, fugiram e foram anunciá-lo na cidade e nos campos. E saíram a ver o que tinha acontecido e vieram ter com Jesus. Acharam então o homem de quem havia saído demónios, vestido e em perfeito juízo, assentado aos pés de Jesus, e temeram. Os que tinham visto tudo isso contaram-lhes como fora salvo o endemoniado. Então toda a multidão se circunvizinhasse dos... Epá, a minha Bíblia está muito pequena, estou a ficar velho eu já. Espera aí. Dos Gerzenos rogou-lhe que se retirasse deles, porque estavam possuídos de grande temor. Entrando ele no barco, voltou. O homem de quem haviam saído os demónios rogou-lhe que o deixasse estar com ele, mas Jesus o despediu, dizendo: volta para casa e conta quão grandes coisas Deus fez por ti. E ele foi apregoando por toda a cidade quão grandes coisas Jesus lhe tinha feito. Até aqui. Então hoje eu queria falar com vocês dentro da nossa campanha 40 dias de milagres com Jesus. E hoje eu queria falar acerca de Jesus e o milagre da transformação pessoal. E nós vamos, neste texto, vamos tirar alguns princípios daquilo que Jesus faz na nossa vida. Jesus nos transforma pessoalmente, interiormente, transforma o nosso caráter, a nossa forma de pensar, a nossa forma de ver a vida. Há uma transformação que Jesus traz à nossa vida. Então, o primeiro ponto diz: se desejas viver o milagre da transformação pessoal, entende que existe incompatibilidade das trevas com a luz. Quando o homem viu Jesus, ele foi ter com Jesus e ele gritou: o que é que tu queres comigo, Jesus, Filho de Deus Altíssimo? Peço-te que não me atormentes. O que é que isto está-nos a dizer e o que é que isto transporta para a nossa vida? Não dá para nós vivermos vidas duplas. Não dá.
Não dá para eu amar a Jesus, eu querer ter Jesus no meu coração, mas amar as coisas que me afastam dele. Não existe isso não é compatível. Este grito do homem revela mesmo onde Jesus torna-se difícil para alguém que quer viver uma vida dupla permanecer. Não consegue. E o que é que depois muitas vezes as pessoas, elas começam-se a comportar? Elas começam a agir muitas vezes religiosamente. Elas praticam, elas vivem a religião porque elas, na sua mente, elas vão entender assim, se eu fizer certas coisas, vai compensar as outras. E muitas vezes nós na religião aproveitamos, e as religiões têm este efeito nas pessoas, que muitas vezes nós pomos uma série de rituais para a pessoa se sentir-se bem, ser aceito. Então nós muitas vezes encontramos formas religiosas de tentar que as trevas sejam aceites, camuflando-as. É por isso que nós muitas vezes vemos em muitas religiões, nós vemos escândalos. Porquê? Porque a pessoa mete uma postura de piedade, de santidade, mas no interior dela nunca houve uma transformação. Quando nós olhamos para esta situação, nós vemos um homem que já estava a ter problemas há muito tempo. E ele estava possesso, ele estava com demónios, e ele precisava de ser liberto. Ele precisava de experimentar a presença de Jesus que o libertasse. Aquilo que ele tinha, só Jesus o podia transformar. Só Jesus nos pode transformar. Na religião, nós temos uma forma muito de olhar para as coisas, e muitos de nós, às vezes, mesmo não sendo intencional, mas torna-se algo muito que nós fazemos, às vezes, inconsciente. Nós fomos ensinados que, nós dizemos assim, se eu orar, se eu ler a Bíblia, se eu fizer tudo, Deus vai agradar-se de mim e vai abençoar. E nós criamos uma ideia errada do que é uma transformação de Cristo na nossa vida. A religião diz assim, se eu fizer uma série de coisas boas, Deus vai gostar de mim e vai me abençoar. No Evangelho diz, Jesus já pagou um alto preço tão grande que eu não posso pagar, eu agora não estou preocupado com aquilo que Ele me vai dar, mas com aquilo que eu vou ser. Então, a diferença está um pouco assim. Quando eu vivo na religião, eu acho que a minha transformação pessoal é o que é que eu posso fazer para ser aceito por Deus. Quando eu entendo o Evangelho, o que é que eu vou ser a partir de agora que eu tenho Jesus no meu coração. A diferença não está no que eu vou fazer para que Deus goste de mim, mas no que é que eu vou ser porque Ele me ama. Então a transformação, ela entende que não dá para viver a verdadeira transformação, ela entende que há uma luta, e essa luta vai ser a vida toda. Lamento informar, vai ser a vida toda. Todos os dias nós acordamos e dentro de nós há alguém que diz, faz uma e faz outra coisa, ou não te apetece fazer isto, e tu tens de dizer, não, mas eu sei, agora eu sou uma nova criatura. Eu sou. Porque a pior coisa é tu tentares seguir Jesus sem teres uma transformação pessoal. Porque vais viver atormentado a vida toda. Porque não vais conseguir. Porque Jesus vai mexer, tu vais ter os teus amores deste mundo e Jesus vai dizer, não, isso não é para ti. E tu vais estar dividido. Então há muita gente que seguir a Cristo os atormenta. Porque eles nunca se converteram no seu coração. Eles nunca se arrependeram dos seus pecados. Então, os demónios sabiam quem Jesus era. O Filho do Deus Altíssimo, a própria luz divina. Entendiam que não podiam estar no mesmo ambiente que Jesus. A presença de Jesus, cheia de santidade, poder e autoridade, expôs instantaneamente as trevas que habitavam naquele homem. A luz afasta as trevas. Eu, como pastor, muitas vezes, quando nós estamos a lidar com pessoas, e lidamos com muitas pessoas, e às vezes, acreditem, é muito difícil. Porquê? Porque nós lidamos com pessoas, lidamos connosco próprios, lidamos com a nossa família.
Mas às vezes quando estamos a lidar com pessoas, eu como pastor já há alguns anos, eu entendo, às vezes começamos a tentar, há muitos problemas que as pessoas têm na sua vida que vêm de pecado. É pecado. O pecado que está lá. E elas depois vão mascarar isso com outras coisas, mas a origem é o pecado. O pecado traz outros problemas. E a pessoa vai mascarando, não, mas sabes, é que eu sofri isto, eu sofri aquilo, e as pessoas vão pondo proteções. E quando começas a trabalhar com as pessoas, tu começas a perceber que há pecado não confessado, há pecado que não foi aquilo que nós falámos há umas semanas, que se nós realmente queremos nos ver livres de algum pecado, nós precisamos de confessar esse pecado. Nós precisamos chegar perto de alguém maduro, alguém, olha, eu tenho este pecado, este é o meu pecado, é aquilo que eu luto, eu preciso confessar, eu preciso que tu ores por mim. Porque enquanto tu não declarares essa guerra ao pecado que te escraviza, tu vais continuar prisioneiro. E os demónios fazem de ti um cozinhado. Eles vão brincar à tua volta. Então, o texto mostra que os demónios não apenas reconheceram a incompatibilidade, mas eles também temeram o poder transformador de Cristo. Uma das coisas é que quando os demónios têm poder sobre a tua vida, eles vão tentar te afastar de Jesus, eles vão tentar te levar para longe de Jesus. Eles vão tentar levar-te para longe da luz. Eles vão tentar que tu não reconheças quem tu és. Eles vão sempre tentar te enganar, te vitimizar. Vão sempre dizer, tu és a vítima na história. Tu não tens culpa. Tu és uma boa pessoa. Uma boa pessoa nunca se converte. Uma boa pessoa nunca se entrega a Jesus. Uma boa pessoa nunca reconhece o seu pecado. Porque há uma boa pessoa. Mas quando eu entendo que eu sou uma má pessoa, quando eu entendo que eu não sou bom, o meu coração é mau, e eu preciso de Jesus. Porque o pecado tocou o meu coração e me fez mal, e eu não quero que ele me domine, porque eu quero que Jesus seja o meu Senhor. Eu não quero viver nas trevas, mas eu quero viver na luz. Então eu não escondo os meus pecados, porque mais ninguém neste mundo me pode julgar ou criticar dos meus pecados. Porquê? Porque Jesus pagou todos eles naquela cruz. Então eu preciso saber que há uma luta. O teu pecado é tão grave que o Filho de Deus morreu na cruz por ele, para o matar, para destruir, para o vencer. Então o primeiro passo para viveres o milagre da transformação é aceitar essa verdade. A verdade que tu não és bom, a verdade que tu és mau, que o teu coração é mau e que precisa de Jesus. E que não há meio termo para seguir Jesus, ou tu vais ou tu não vais. Ou tu entregas tudo ou tu entregas nada, não existe meio termo. Não, eu vou até aqui, mais disto já é eu perder o controle. A ideia é essa, a ideia é eu perder o controle e Jesus assumir o controle da minha vida. A ideia é essa, é eu me render, Senhor, Tu és o Senhor da minha vida. Então não podemos abraçar a luz de Deus e ao mesmo tempo segurar as trevas que nos prendem, não podemos. Nós temos de cortar. O segundo ponto, não te isoles das pessoas que podem te ajudar. Por interessante o homem foi ter com Jesus. Muitas vezes nós fugimos. Nós não queremos estar perto de pessoas que nos chamam à razão, perto de pessoas que nos chamam à atenção. Nos dias de hoje é raríssimo nós encontrarmos pessoas que realmente nos amam ao ponto de nos dizer, tu acorda para a vida. Não seja assim. Vamos mudar a tua vida. Bora lá! Hoje as pessoas ficam ofendidas por tudo e por nada. Ai, é abuso. Ai, não se pode dizer nada a ninguém. Hoje é difícil. Eu lembro quando eu era chaval. Eu hoje noto que o pessoal, quando era chaval, que eu já sou muito velho, né? Quando era a idade do Francisco, né? Mais novo até, estou a brincar. Quando era mais novo, eu lembro que nós éramos miúdos e víamos tipo os mais velhos, e o que os mais velhos nos diziam, um gajo dizia,
Tipo, ouvimos os mais velhos como alguma referência, às vezes nem boa nem má, mas eram referências. Tipo, não olhávamos para os mais velhos, ei, olha que mais velho, estás a ver o gajo, ei, olha o que ele está a fazer, ei. Os mais velhos chegavam perto de nós, pá, não faças isso, que isso não é assim. Nós, não sabia. Hoje, nós chegamos perto do pessoal de 20 anos, não faço assim, mas eu faço porque é assim que eu estou habituado a fazer, não sei o quê, tu não entendes, não sei o quê. Eu estou-te a dizer para não fazer, estás a fazer errado, mas eu faço assim porque eu quero fazer assim, não posso fazer assim porque eu. Tá, mas podes fazer de outra forma que é mais certo, mas esta é a minha forma. Ou seja, hoje as pessoas, elas meio que se isolam, porque elas criam as suas... Não, porque eu sou assim, porque eu gosto... Não. E nós, é difícil... Nós hoje, os jovens hoje, antigamente nós éramos influenciados pelo vizinho mais velho, pelo irmão mais velho. Hoje são influenciados por gente que eles nem conhecem. De outro país. Eles nem os conhecem. Eles na internet fazem não sei o quê. Eles, uau! E depois vem lá o outro que está lá ao lado dele, que está a viver... E está ao lado dele, fala a língua dele, e percebe. E ele, que és tu? E, então nós vamos nos isolando cada vez mais. Nós hoje temos mais acesso uns aos outros, porque nós estamos na internet, há pessoas que nós nem falamos, mas sabemos tudo da vida delas, porque basta ir ao Instagram, não é? Nós não sabemos, nós vamos sabendo. Eu vejo que estás bem, vejo na internet. Boa. Nós não sabemos, mas vamos nos isolando cada vez mais. Nós temos dificuldade em relacionar-nos. Nós somos aquelas pessoas que estão na internet a criticar os outros, quando estão na frente são mansinhos. Mas na internet são os mauzões, criam perfis falsos. Nós vamos isolando, temos mais contacto, mas menos contacto humano. Nós já não ouvimos conselhos de ninguém, nem procuramos. Nós não ouvimos ninguém, nós nos isolamos. Então não existe transformação pessoal, não existe transformação na nossa vida, não existe libertação se nós vivemos sozinhos. Lobo solitário, eu faço a minha vida como eu quero, como eu acho. Ouve pessoas. Escuta as pessoas à tua volta. Às vezes eles podem não falar da forma que tu gostes, mas absorve. Absorve. Às vezes essas pessoas um dia vão desaparecer da tua vida. Essas pessoas um dia vão desaparecer. Vão sair da tua vida, vão estar naquele momento, depois já não vão estar noutro sítio, e tu já não vais ter a oportunidade de estar a conviver com elas, e se soubesse, tinha aproveitado. Não é? A transformação pessoal muitas vezes depende de nos permitirmos ser alcançados por aqueles que Deus coloca no nosso caminho. O homem, ele não buscou Jesus por si próprio, ele viu Jesus a passar. Ele viu Jesus a passar, ele saiu viu Jesus a passar e pensou, está aí que é este? Mas ele não estava à procura de Jesus. Jesus passou pelo caminho, ele foi ter com Jesus. Jesus passou lá, ele teve Jesus, estás aqui a fazer, deixa-me em paz. Jesus passou por ali. Mas às vezes há pessoas que elas aparecem na nossa vida, às vezes Deus nos envia gente. Deus mete pessoas à nossa frente. Deus coloca gente perto de nós. E nós temos de permitir que essas pessoas nos ajudem. Permitir sermos discipulados, sermos ajudados. Ninguém sozinho vai longe, acreditem. Ninguém sozinho vai longe. Ninguém sozinho vai longe. E isolar é uma armadilha comum quando enfrentamos lutas internas. Se vocês repararem no texto, diz lá que o demónio o levava para lugares desertos. O pecado, muitas vezes, não confessado, nos leva para lugares desertos. Nos leva para lugares de isolamento. Para lugares distantes de Deus. Distantes de Deus. Então, cuidado. Porque o primeiro sintoma que tens um pecado por esconder é o isolamento. É tu estás perto de pessoas, não abris o teu coração, é tu te isolares no teu cantinho, é tu ires-te escondendo. Não te isoles. Se tu queres que Deus transforme a tua vida, aproxima-te. Aproxima-te. Abre o teu coração. Aproxima-te, partilha. Estou com este problema, não sei como resolver. Às vezes não vai aparecer ninguém que vai saber, mas alguém vai orar. Vai aparecer alguém a orar por ti, a orar pelo problema, e Deus vai abrir as portas. Por isso podemos sentir vergonha, medo do julgamento, ou achar que ninguém entenderá a nossa dor, mas a história deste homem mostra que a cura e a transformação começaram quando ele, mesmo sem querer, foi exposto à presença de alguém que podia o ajudar.
Às vezes nós não sabemos, nós pensamos, é por acaso. Foi sem querer. Nós não sabemos, mas para Deus nada é por acaso. Para Deus nada é por acaso. O terceiro ponto: se desejas viver o milagre da transformação pessoal, entende que o pecado retira a tua real identidade. Eu quero tocar aqui um bocado nisto, porque nos dias atuais é importante. Quando Jesus lhe perguntou ao homem: qual é o teu nome? Qual era o que é que ele respondeu? Legião. Ele perdeu a identidade. O pecado nos retira a identidade em nós. Aqui foi o primeiro caso na Bíblia de problemas com a identidade de género. Estou a fazer o... Mas o homem já não sabia quem era. O que é uma legião? Não é? Pode ser muita coisa. Não é? Legião. Então aqui nós encontramos um efeito do pecado não confessado, de uma pessoa que vive em pecado há muito tempo constante. O que a pessoa faz? Perde a sua real identidade. Já não sabe o nome, já não sabe quem é, já não sabe para onde vai, já não sabe os seus sonhos, já não sabe nada, porque já não é ele, já não é ela. O pecado faz isso connosco. Ele distorce quem somos, afasta-nos da imagem e do propósito que Deus nos deu. As trevas o levaram a viver entre túmulos, isolado. Já não era como o humano, diz lá que ele vivia sujo. Já não estava em perfeito juízo. Era louco. As pessoas da aldeia o amarravam e o punham num canto, o prendiam em correntes. Da mesma forma, quando nos entregamos ao pecado, seja ele orgulho, mentira, vícios ou confusões sobre quem somos, perdemos de vista a nossa real identidade como filhos amados de Deus, criados à sua imagem. Até questões delicadas como as lutas com a identidade de género podem ser amplificadas pelo pecado e pela confusão que ele traz. O pecado traz confusão sobre a nossa identidade. E é ele o causador. O causador de tudo isto que nós vemos no mundo não é os políticos, é o pecado que está no coração do homem, é o pecado que nos oprime. Nós não podemos dizer assim, não, a esquerda é que promove o pecado e a direita são os santos. Não! O pecado está em todos os lados. O pecado está em todo o coração que não é transformado pelo Senhor Jesus. E é isso que a igreja tem que combater. A igreja não tem que combater A, B, C, D. A igreja não tem que combater direitas, esquerdas. A igreja tem que combater o pecado. Tem que trazer luz e dizer é o pecado que nos domina, que nos corrompe, que nos desconfigura do propósito real para o qual fomos criados. Senão começa a aparecer muitos charlatões, dizendo, eu sou cristão, não sou cristão de patavina nenhuma. Homens que se definem cristãos, mas já têm casamentos, vários casamentos, traíram a mulher e não são nada. Meros religiosos vaidosos que usam o cristianismo como uma bandeira política e não como uma transformação real das pessoas. Que a nossa luta não é contra nações, não é contra pessoas, é contra o pecado. Contra o pecado. É a nossa luta. E muitas vezes nós pensamos, a sociedade, isto é tudo negócio, entendam isto. A população desta aldeia onde o homem estava, eles expulsaram Jesus. Porquê que eles expulsaram Jesus? Por causa dos porcos. O que acontece? Nós vemos eles não estavam preocupados, o homem e o demónio aparecia lá, mas eles amarravam e eles não estavam preocupados com o homem processo, com a vida dele. Quando Jesus expulsa os demónios e deixa ir para os porcos e os porcos morrem, Jesus desgraçou-lhes o negócio. Então as pessoas não queriam Jesus.
Elas não queriam Jesus. Agora estás-nos a destruir o negócio. É por isso que muitas vezes a igreja hoje em dia não é perseguida, porque a igreja não confronta os maus negócios que estão cobertos de pecado. Nós não confrontamos a prostituição que há pela internet, nós não confrontamos tudo o que é negócios, nós não confrontamos nada. Que o Senhor nos dê força para um dia podermos confrontar. Nós devíamos, a igreja devia estar nas escolas a confrontar o uso de drogas, a sexualidade na adolescência. Devíamos estar a trazer respostas, trazemos luz para esses meios, mas não estamos preocupados em termos igreja cheia, em termos as melhores câmaras, os melhores sons, os melhores músicos, preocupados com essas coisas. Isso não é o que Deus deseja. Deus quer uma igreja que proclama a justiça e a verdade, que traga a libertação ao cativo. Onde é que nós estamos? Não vou comprar um novo microfone para a igreja para libertar o cativo. Libertas nada. Libertamos o quê? Quando não sais, só estás atrás de um palco. Tudo essas coisas são importantes, são valentes, são fixes, mas não percamos de vista aquilo que é realmente importante. Anunciar a liberdade ao cativo, a esperança, confrontar as trevas. Nós estamos a perder. Estamos a perder. Estamos a perder. Quarto ponto. Se desejas viver um milagre de transformação pessoal, confia que a transformação virá. Às vezes demora, às vezes não acontece. A transformação às vezes é um processo. Há coisas que serão imediatas e há coisas que demoram. Diz assim: então saiu o povo para ver o que se passava e foram ter com Jesus. De facto, acharam o homem de quem se saíram os demónios, vestido. Jesus, quando o homem expulsou os demónios, quando o homem se arrependeu e transformou a vida, Jesus foi buscar uma roupinha nova. Pá. Vai ali comprar uma roupinha nova para o homem vestidinho logo. É por isso que eu digo, quando Jesus nos liberta, nós não vivemos mais em sujidade. A transformação de Jesus afeta tudo. A nossa aparência, a nossa casa, tudo. Ele transforma tudo. A sujidade afasta. Nós não queremos mais sujidade. Nós vivemos, somos limpos. Nós cuidamos de nós. Diz lá, vestido em perfeito juízo. Quem de nós hoje tem perfeito juízo? Nenhum de nós, somos todos uma camada de malucos. Mas este estava em perfeito juízo. Jesus coloca-nos em perfeito juízo. Assentado aos pés de Jesus. Pensa assim, imagina. O pessoal chega lá, olha. O homem está aos pés de Jesus, bem vestido, a falar como deve ser, recuperou a sua identidade. Porque é aos pés de Jesus que nós recuperamos a nossa identidade. É aos pés de Jesus que nós reconhecemos quem somos, vemos quem somos. É aos pés de Jesus. E diz aqui que o povo não ficaram contentes. Diz que eles ficaram dominados de terror. Ai! Porquê? Porque muitas vezes os religiosos têm medo da verdadeira transformação de Jesus nas nossas vidas. Porque o homem em perfeito juízo ia se lembrar do mal que eles lhe fizeram. Eles não maltratavam-no, batiam-lhe, amarravam-no. Eles tiveram também terror, porque quem é este homem? Jesus transformou o que ele fará connosco? Porque eles queriam viver nas trevas. Quando Jesus pergunta qual é o teu nome, Jesus, ele queria restaurar aquele homem, dando-lhe a sua humanidade e propósito. Quando o vemos sentado aos pés de Jesus, isto é um sinal de que a verdadeira identidade foi resgatada.
A transformação pessoal começa quando entendemos que o pecado nos rouba, mas Cristo nos restaura. O pecado nos rouba. É por isso que quando eu digo assim, quando nós somos religiosos, nós olhamos assim, nós olhamos, eu não posso fazer isto porque eu agora sou crente. Mas quando eu sou realmente transformado, eu já não olho, eu não tenho interesse, o que eu quero é ser o que Jesus tem que eu seja. Já não há aquela coisa, não posso, aquela mulher eu não vou trair a minha esposa porque eu não posso, sou cristão. Não existe já isso. Existe é que eu agora já não tenho poder em mim, porque eu agora já não domino isso. Eu quero ser. A minha pergunta não é quais são as coisas que eu não posso fazer para não pecar, não, quais são as coisas que eu vou fazer para mostrar Jesus na minha vida. Porque quando eu estou focado em ser como Jesus, eu não estou preocupado nas coisas que me levam a não ser como Ele. Porque eu estou focado em ser como Jesus. Então Jesus nos chama pelo nome verdadeiro. E não nos chama pelas legiões de mentiras que o mundo ou o pecado tentam nos impor. A presença de Jesus garante a transformação, mas ela exige que nos aproximemos dele, permanecemos na sua presença, constante, intencional, com desejos, com vontade, com busca intensa. E às vezes vais à igreja, às vezes há alguém na igreja que foi menos bem educado contigo ou não disse aquilo que estavas à espera. Ignora. Eu quero é Jesus. Eu quero é Jesus. Eu lembro quando entrei na igreja, o pastor da igreja, já partilhei isto algumas vezes, o pastor dessa igreja, ele veio ter comigo, eu disse, olha, pastor, preciso de ajuda, eu aceitei Jesus há pouco tempo, mas eu preciso que vocês me ajudem, porque eu quero conhecer mais Jesus. E ele, fica descansado, eu vou-te ligar durante a semana, dá-me o teu número. Passou a semana, ele não me ligou. E na minha cabeça dizia assim, ele não quer saber de ti, um mau pastor, se eu fosse um bom pastor já tinha ligado para ti. E aquilo começou a mexer comigo e eu, se calhar não vou àquela igreja mais. Mas depois fez-me aquele clique. O que é que tu queres? E eu quero Jesus. Então procura. E eu lembrei-me daquele versículo. Bate. Ele vai ouvir. Então Deus, pela sua graça, ele, no domingo a seguir fui, e outro pastor da igreja é que me abordou. E esse pastor foi 5 estrelas comigo. Me acompanhou, ia-me buscar a casa para a igreja. Quando ele não podia me ir buscar, dava-me dinheiro para eu ir para o culto. Olha, compra o bilhete, vai. E eu depois disse, não, vou a pé, se não tiver a chover, ia a pé. Mas ele sempre ligava, então, tens como ir ao culto, sempre, e acompanhou-me. E me ajudou muito. Muito mesmo. Então Deus tem as suas formas de fazer e Deus vai transformar a tua vida se tu assim o desejares. Mas tens de querer. Tens de ir atrás, tens de tomar medidas, às vezes drásticas, às vezes mais loucas, às vezes ninguém vai compreender, mas vá embora, eu sei que eu tenho de mudar a minha vida. Então deixa o Senhor transformar a tua vida, deixa o Senhor operar na tua vida, te libertar. Por isso, muitas vezes as nossas lutas parecem insuportáveis, insuperáveis, mas a obra de Cristo na nossa vida traz um novo começo. Há sempre um novo começo em Cristo. Às vezes vem uma má notícia, nós ficamos tristes, puxa, mais um problema, mais uma dificuldade neste processo, pensei que agora as coisas iam correr bem. Não, eu vou-vos dizer isto, a vida não vai sempre correr bem. Ouviram? Ela às vezes corre bem. Ela não vai correr bem, sim. Ela às vezes corre bem. Mas é nos problemas que nós vemos a graça de Deus na nossa vida, a cuidar de nós. É nas dificuldades que nós vemos Deus a abrir as portas, é nas dificuldades, é nestas lutas que nós vemos Deus a transformar a nossa vida. E às vezes nós olhamos para trás e pensamos, puxa, lembras quando há aquele tempo eu fiquei chateado por causa daquilo, não sei o quê. Eu lembro que uma vez eu me passei,
Porque o pneu do meu carro furou quando não tinha dinheiro. Estava com o Ju na Madeira. Estávamos a fazer uma curva, os pneus estavam mais carecas do que só o quê? A fazer uma rotunda, o pneu fura. Vuf! Eu já não mudava o óleo há 2 anos o carro. Não tinha dinheiro. Eu olhei para o pneu e pensei, e agora? Depois, chamei o reboque. O homem, eu olhei para a carteira e pensei, tenho 25 euros, é o dinheiro que eu tinha. Este não vai comprar um pneu. Depois veio o reboque, fui a uma loja de pneus e cheguei lá no rapaz, olha, tenho o pneu rasgado. E eu, tens este, tens quase aquele a rasgar, não sei o quê. E eu, mas eu só tenho 25 euros. E eu, 2 não te posso dar, posso desenrascar aqui um, mas vou-te dar um bom, está bem? Eu, um bom? Sim, vou-te dar um da Michelin. É usado, mas está muito bom. Eu, mas depois eu não tenho o par, eu guardo aqui para ti. Então, ok, então toma os 25 euros. Ele disse, este pneu era mais caro, era 45, mas eu faço por 25. O outro já juntas dinheiro, vens cá buscar o outro por 45, mas este é... E eu, está bem. Eu não conhecia do lado nenhum. Depois cheguei na igreja e contei um irmão, o meu carro está cheio de problemas. Furei igual um pneu, e depois ele, mas faz a manutenção. Eu disse, manutenção? O meu carro nem sabe o que é manutenção. A manutenção dele é para o combustível e orar ao Senhor que ele continua a andar. Senhor, guarda o meu carro. E o irmão, então vamos ver se isso se resolve. Está bem. Passado uma semana, estava na bomba de combustível. Estou a virar para a bomba e viro o volante e o carro começou a buzinar. Cada vez que eu virava para a direita, o carro... E eu olhava para trás. Então estão a buzinar-me. Eu vou para o combustível e quando vou sair da bomba... Depois logo um senhor... o teu carro está a buzinar. Cada vez que viras para a direita, está a buzinar. Então eu na estrada, cada vez virava para a direita, o carro... E esse irmão, quando falou comigo, ele disse, olha, quando tivesse problema no carro, eu tenho um mecânico bom. Eu liguei ao irmão, estou com problema. Então, o meu carro. Eu, pois, não faz as manutenções. E eu, pois, ele estava buzinando, cada vez que vir para a direita, ele buzina-me. E eu, está bonito então. Então mandou-me ir à oficina. Eu vou na oficina, aquele barulho tudo. Eu na rua, só olhava para mim e eu, calma, está estragado. Chego na oficina, pronto, deixei lá o carro. Depois o irmão foi lá ter, disse, vê lá aí o carro do rapazito, não sei o quê. Depois o mecânico ficou o meu número, o mecânico ligou-me, olha, já sei o que é uma peça no coisa, mas eu vou também ver o resto, porque o outro senhor disse para ver o carro todo, fazer uma revisão. O homem, há quanto tempo é que não muda os óleos de filtros? Amigo, este carro é um carro da guerra, isso... Depois ele disse assim, pronto, já tenho aqui o orçamento. E eu, veja lá. Não, isto não está... consegui aqui um bom, está a 380... O quê? E ele, não, mas fica descansado que o outro senhor disse que pagava. Eu. Então, ou seja, o outro irmão pagou tudo. Então, às vezes na nossa vida nós vamos vendo Deus operar. Deus não apenas transforma a nossa vida, mas Ele transforma os nossos problemas em bênçãos. Nós temos uma ideia pré-concebida que quem não tem problemas é abençoado, mas, meu caro amigo, eu sou a pessoa mais abençoada, porque problemas eu tenho muitos, e o Senhor traz sempre soluções para todos eles, então eu sou muito abençoado, porque o Senhor sempre cuida, sempre estende a mão, sempre cuida, sempre restaura, sempre traz resposta. Às vezes nós temos aquela ideia, o irmão chega na igreja todo bem vestido, num grande carro, gente abençoada. E a outra irmãzinha que chega, se calhar, no autocarro, já não dizemos isso. Porquê? Nós não sabemos a história. Nós não sabemos se o irmão que tem o carro andou a enganar alguém. Nós não sabemos. Porquê é que nós avaliamos alguém pela bênção, pelo aquilo que elas têm à volta?
Então a verdadeira transformação, ela acontece cá dentro, no nosso coração, na nossa resiliência, quando nós vemos pessoas firmes, pessoas que estão a levar porrada, mas elas estão lá, bora! Nós não vamos, não, bora! Às vezes estamos em baixa, às vezes nem nos apetece trabalhar, às vezes apetece nos pôr baixa. Não me ponho, porque eu sei quem eu sou. Os problemas não definem quem eu sou, mas o meu Senhor que me transformou. Consistente. Às vezes nós estamos a lutar, estamos no nosso casamento, no nosso trabalho, mas nós somos firmes. Nós buscamos ajuda, irmão, às vezes somos fracos, vamos buscar outro irmão ajuda, preciso ir beber um café, preciso ir falar, preciso desabafar e vamos suportar. Bora, Deus está contigo, vamos lá, a transformação vai acontecer, a situação vai ser transformada. Não fiques prisioneiro das coisas que acontecem na tua vida. Deixa o Senhor libertar a tua vida. Por fim, quinto ponto, se desejas viver o milagre da transformação pessoal, leva essa transformação aos outros. O homem de quem tinham saído os demónios rogou-lhe que o deixasse estar com ele. Jesus, porém, o despediu, dizendo, volta para casa e conta aos teus tudo o que Deus fez por ti. Então ele foi a anunciar por toda a cidade todas as coisas que Jesus lhe tinha feito. A transformação pessoal não é apenas para nós mesmos, não é apenas só para nós, é para nós alcançarmos outros. É para outros verem o que Deus fez na nossa vida. É os outros verem, olha, Deus, puxa, Ele construiu, Deus o ajudou, Deus estendeu a mão, Deus tem sido com Ele tem resistido às batalhas. Às vezes pode haver gente que vai falar mal de ti, não interessa aquilo que realmente o Senhor faz. Haverá pessoas que só vão ver o mal na tua vida, haverá pessoas que só vão ver coisas más em ti, deixa estar. O que o Senhor sabe, é o que o Senhor sabe. Nós não temos de trazer explicação para todos, não temos de trazer justificação. É por isso que eu estou sempre a dizer, esquece o passado, vive o presente. Não sejas o que o passado fez contigo, viva o agora. O que eu fui no passado não interessa, eu sou o agora. Jesus não me acusa, Jesus me dá vida, então eu anuncio aos outros. Não interessa o que fizeram contigo, interessa o que Jesus pode fazer contigo a partir de hoje. Então, Deus, ao transformar a nossa vida, Ele nos dá um propósito missionário, que é levar essa transformação aos outros. O homem agora restaurado na sua identidade e juízo, tornou-se um testemunho vivo do poder de Deus. Jesus o enviou de volta aos seus, àqueles que conheciam o seu passado de trevas, para que vissem a diferença que Cristo fez. O problema é que nós não permitimos que Jesus nos transforme. Continuamos prisioneiros dos nossos pecados, dominados por demónios, que brincam com a nossa vida. Não ajudamos ninguém. Todos os outros são ameaças para nós. Não nos rendemos a Cristo. Entenda uma coisa, nenhum homem pode te matar efetivamente. A tua vida é Deus que dá, é Deus que tira. Mas pode chegar alguém dar-me um tiro. Mas eu sei para onde vou. Eu sei para onde eu vou. Porque eu vivo em eternidade. A fé cristã é viver em eternidade. Nós não temos de ter medo do que os outros dizem ou venham contar de nós. Isso é a nossa vaidade. Temos um testemunho real, verdadeiro. Olha, se alguém disser, tu és um grande mentiroso, é verdade. Tu não prestas, tu és um canalha. É verdade, tens razão. Mas eu não quero ser mais essa pessoa. Eu quero ser como Jesus. E se tu és meu amigo, quando me vis a ser um canalha, diz-me logo. Porquê que nós temos? És um mentiroso. Sou mentiroso porquê? Porquê que eu sou mentiroso? Não sou mentiroso. Sou mentiroso, é verdade. Já menti muitas vezes. Mas já não é isso que me domina. Já não é isso. Agora é Jesus. E se tu és meu irmão, se me vir a fazer algo mal, chama-me a atenção. Porque eu não quero mais ser esse homem. Temos de o matar. Temos de o matar.
Então é por isso que quando nós convivemos uns com os outros, nós vemos o velho homem, nós temos de o matar. E dói às vezes aos perneias. Às vezes nós o afogamos e sabemos, vimos a descobrir que ele sabia nadar, o sacana, e volta de cima. Mas temos de insistir. Afoga-te, pá. O gajo vem. E nós temos de estar. E às vezes nós não conseguimos, precisamos de outra coisa. Não é cá que eu estou a precisar, aqui o velho homem está aqui a fazer estragos outra vez. Vamos matá-lo outra vez. Não cristalizes. Mas houve um tempo atrás em que eu tive esta experiência. Não. A experiência tem de ser diária. Todo dia. Eu mato o velho homem. Bora. Mais de Cristo e menos de mim mesmo. Por isso, anuncia, leva essa transformação aos outros. Leva essa transformação aos outros, aos teus amigos, ou no teu trabalho. Deixa Deus... Entende isso. Entende. Tu não sabes às vezes a diferença que faz estás com alguém e dizer assim, posso-te pagar um café? A pessoa, queres-me pagar um café? Claro, qual é o problema? Às vezes um gajo diz, mas eu sou pastor, não tenho muito dinheiro. Não tens dinheiro para pagar um café, pede ao Senhor para tu levar já. Pois, 50 cêntimos, agora está mais caro, mas chega perto de alguém, quer pagar-te um café. Ou se puderes, paga um almoço. Chega perto de alguém e doa algo de ti. Olha, quero estar contigo. Olha, abre. Tu dizes, mas o que é que eu vou dizer à pessoa? Vais ser amigo da pessoa, leva Jesus à pessoa. Não vais com clichês. Leva cuidado, amor de Jesus, amizade. Como estás? Como vai a tua vida? Como estão os teus filhos? As pessoas não se perguntam isso. Nem na igreja. Vamos à igreja e ninguém perguntou como é que está a tua vida. Como é que está a tua casa? Vocês estão bem? Nós nem perguntamos, estás a precisar de alguma coisa? Vê lá. Nós não temos esse cuidado. Ou então as pessoas dizem, estás bem? E a pessoa se quer, não, está tudo bem. Nós não temos interesse em saber dos outros. Não, mas se calhar eu estou-me intrometendo na vida dos outros. Puxa, como está a correr a tua semana? Estás bem? Precisas de alguma coisa? Diz. E muitas vezes eu estou a partilhar isso, para mim é muito difícil, porque eu ando sempre mesmo à hora. Às vezes eu oro, Senhor, faz-me lembrar. Eu não é que eu me esqueço das pessoas, mas faz-me lembrar. Faz-me lembrar das pessoas. Às vezes é muitas pessoas, acredito, o pastor lida com muita gente. Mas todos nós fizemos um bocadinho. Mais podemos alcançar. E a transformação, ela não é só apenas nossa, é dos outros. Eu, Tiago, não me transformei sozinho. Não fui eu um dia simplesmente porque o Senhor me apareceu e eu, Foram pessoas que passaram na minha vida, que eu as amo até hoje. Muitas delas hoje já não tenho relação, mas elas foram muito importantes. E se eu soubesse antigamente o quão importante elas iriam ser, eu tinha estimado mais. Então a relação uns com os outros, às vezes nós temos, é verdade, hoje não temos paciência muito uns com os outros. Pois cada um tem os seus gostos e não sei o quê, e hoje é tudo muito mais complexo. Mas às vezes um simples chove, estás bem? Um simples mensagem, uma simples chamada pode transformar a vida das pessoas. Pode abrir portas. Pode abrir corações. E o milagre da transformação acontece com simples coisas. Jesus estava a passar e aconteceu um milagre naquele lugar. Então deixa o Senhor usar-te como testemunha viva. E deixa o Senhor transformar a tua vida. Vamos ficar em pé. Deixa o Senhor transformar a tua vida. Deixa o Senhor te libertar de toda a influência maligna que possa estar na tua vida. Mas às vezes também não é só influência maligna. Às vezes é o nosso mau caráter que precisa se render aos pés de Jesus.
Talvez estás cansado, talvez estejas cansado, tentares à tua maneira e se calhar Deus te trouxe até aqui, Deus se calhar tem-te trazido até aqui, Deus tem-te confrontado ao longo das semanas, Deus tem tocado no teu coração e tu não sabes muito bem como começar. Começa por te aproximar de Jesus e dizer: Senhor Jesus, muda a minha vida, transforma o meu coração, Senhor. Eu me rendo a Ti. Começa por dizer isso ao Senhor. Senhor, já não sou mais, eu não quero ser mais eu, quero que sejas Tu. Não quero que sejas Tu, Senhor. Quero que sejas Tu. Quero que sejas Tu na minha vida, Senhor. E estás aqui neste lugar e se tens alguém no teu coração, algum irmão, alguém da tua família que tu queres ver Jesus a transformar, começa a clamar por Ele nesta tarde. Começa a dizer: Senhor Jesus, eu oro por estas pessoas que Tu sabes no meu coração. Eu quero ver o milagre da transformação na vida deles, Senhor, e que eu seja um instrumento, Senhor. Deus tem o poder de restaurar tanto na Tua vida. Deus tem o poder de restaurar tanto na Tua vida. Eu muitas vezes olho para trás e penso: é impossível Deus fazer o que Ele fez se Ele não fosse real. Era impossível que o Senhor, há 22 anos, quando eu o encontrei, ou quando Ele me encontrou, que Ele retirasse um jovem do mundo das drogas, que Deus tirasse um jovem perdido, que desejava morrer, desaparecer, que lhe desse um propósito. E Deus fez isso comigo. E toda a violência que eu lidei na minha infância, todas as lutas, todas as dificuldades, toda a dor que Deus tem permitido vir à minha vida, se tem transformado em pérolas de fé, de convicção de quem Ele é e do que Ele pode fazer. Então, para Deus nada é impossível, e nada é impossível ao que crê. Então, nesta tarde eu oro pela vida de cada um de vocês, para que o Senhor transforme a vossa vida e que Ele traga essa transformação de forma intensa, e que Ele vos confronte nos vossos pecados e vos faça render, e que Ele vos abra os olhos e os vossos ouvidos para ouvirem a sua voz. Por isso, deixa o Senhor derramar a sua presença sobre o teu coração. Deixa o Senhor falar à tua vida nesta tarde. Quebranta o teu coração, abre a tua boca e diz: Senhor, opera em mim, Senhor. Faz-me ser mais como Tu, Senhor. Transforma, liberta-me, Senhor, dos pecados. Liberta, Senhor Jesus. Para a Tua glória, Senhor. Para a Tua glória, Senhor Jesus. Em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus. Amém, Jesus.